Agora clicando em outro link. Acontece, professor. Vamos aguardar a Lourdes e já iniciaremos. E o Renato está entrando em contato com o Alessandro. O Armando não estava conseguindo entrar, eu mandei um no nosso grupo aí. Posso mandar o meu link para ele? Ou não? Professor Toze? Professor Tosi, isso. Já tem 67 participantes aqui, né? Isso. Só um minuto, por favor, professor, que eu falo com ele aqui. A Lourdes, professor Mondini, o senhor pode falar com a Lourdes, por favor, para saber se ela tem alguma dificuldade? Ô, Lourdes? Isso, ela não está aqui conosco. O senhor tem o celular dela? Quer falar Ela não com ela? conseguiu? Tem sim, tem sim. Não, por favor. Acho que ela está clicando no link de baixo, aquele lá de baixo do Zoom, não é? Ela é em cima, né? Acesso. Professor Tosi já está conosco, tá? Professor Senaga. Lourdes entrou. Tudo bem. Renato, pode rodar o vídeo, por favor? Pois não, Edi? Obrigada. O Tosi entrou aí. Boa noite. Puxa agora. Pode ser. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do INFEBRABAN. Nossa live hoje será sobre a importância dos balanços e das DFCs para o processo de concessão de crédito. Essa live ela foi idealizada pelos nossos mestres, professor Mondini e professor Senaga. E temos a honra aqui de termos como convidados a professora Lourdes, o professor Celso, superintendente do Santander, o Edson Moreto, do Bradesco, nosso diretor, e o superintendente do Itaú BBA, Alessandro Barros. Desde já, nós do INFEBRABAN agradecemos a presença de todos nessa disseminação do conhecimento e damos também boas-vindas a todos os convidados e inscritos que estão aqui conosco. Boa noite, professor Mondini. Boa live a todos. Peço para que todos também participem via chat. As perguntas aqui compartilhadas serão moderadas e passadas aos professores para que sejam compartilhadas com os convidados. Uma boa live para nós.
Professor Mondini. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live aí. Essa live aqui ela tem o objetivo principal de comentar aí a importância, né, dos balanços numa análise de crédito, bem como o demonstrativo de fluxo de caixa, né, para a averiguação de como está a empresa e ver a performance da empresa e como é que ela está correspondendo aos seus pagamentos, né, ao seu fluxo de caixa para suportar aí os seus pagamentos, tá? Temos aí a primeira palestrante, que vai falar sobre parte disso aí, a parte de grupo econômico, falar sobre as empresas que podem ou devem compor esse grupo econômico, que é com a Maria de Lourdes. A de Lourdes vai explanar para a gente aí essa parte, né, de uma forma bastante sintetizada e objetiva também, ok? Bem, em primeiro lugar, boa noite e meus agradecimentos ao pessoal da INFE, pessoal da FEBRABAN, aos queridos colegas que estão participando, principalmente o professor Senago, o professor Mondini, né? E agradeço também a todos que estão nos assistindo, pela atenção que vocês estão nos dando aí, né? Como o professor Mondini disse, nós vamos falar sobre a importância da análise das demonstrações econômicas e financeiras dos balanços consolidados. Bem, os balanços consolidados, eles são regulamentados, né? Então, para a gente ver que é de muita importância. Eles são regulamentados pela CVM, né? É regulamentado pelo Banco Central. Existe toda uma cesta de órgãos, né, que regulamentam a exposição, a publicação, a demonstração dos balanços consolidados. Então, essas normas, essas leis, elas passam a regulamentação e têm toda uma obrigatoriedade de ser padronizado o balanço consolidado, né? Então, em primeiro lugar, todas as empresas que serão consolidadas, elas devem ser contabilizadas pelo mesmo sistema contábil, né? E aí a gente fala, quem é que faz a apresentação do balanço consolidado? Existe uma obrigatoriedade, né, pelas leis regidas aí pelo Banco Central, pela CVM, que é a Lei das Sociedades Anônimas, e alterações que vieram depois, que diz que todas as empresas que têm uma controladora, o grupo econômico que tem uma controladora que seja de capital aberto, né, uma SA de capital aberto, que ela tem participação em outras empresas. E quando essas participações, todos esses investimentos que ela faz em outras empresas atinge 30% do seu patrimônio líquido, ela deve fazer a consolidação, né? Então, nós temos aí quem são as empresas que serão consolidadas nessa apresentação que ela tem que divulgar. Serão as empresas coligadas, que são as empresas nas quais ela tem bastante influência, né? Ela não necessariamente é a majoritária, mas ela tem muita influência no controle das empresas, e as empresas controladas, que são as empresas nas quais essa controladora tem uma participação e ela tem o direito, né? Ela tem o controle. Então, esse controle é não só de receber o retorno dos investimentos que ela fez, como também direito a voto, direito a estar na gestão de todo o processo operacional das empresas, tá?
Também entra nos balanços consolidados as EPS ou SPS, né, que são as empresas que elas têm um propósito específico, né? Vou dar um exemplo assim das empresas de construção civil, é um exemplo muito comum de EPS ou SPS, porque para cada empreendimento que ela vai construir, ela cria uma empresa, um CNPJ, e a empresa ela é responsável, a construtora ela vai ser responsável pelas atividades dessa SPE. Assim como ela... Por que ela é responsável? Porque toda a atividade dela vai ser de responsabilidade da construtora. Assim como se acontecer um dano, se acontecer alguma perda, a imagem da construtora é que será prejudicada. Então, ela tanto recebe os benefícios da SPE, como também ela que vai sofrer as penalidades caso venha a acontecer algum acidente, alguma perda pelos ativos que ela tem lá, tá? Outra coisa outra padronização, outra regulamentação dos balanços consolidados é a padronização dos balanços, né? Esses balanços que serão consolidados, que serão somados aí, de todas as empresas, eles devem ter o mesmo sistema contábil, né? Devem ter a mesma data base de apuração de estoques, de apuração das atividades operacionais, deve ter a mesma data base de avaliação dos investimentos, dos retornos dos investimentos, das fusões, das aquisições. Então, deve ser feito um fechamento, tudo sempre na mesma data base, tá? E qual é a finalidade, né, dessa consolidação e a importância dessa consolidação? Na consolidação, todas as contas intercompanies, né, elas serão expurgadas, de forma que quando nós vamos analisar o balanço, nós vamos ter uma visão estática de todas as empresas que compõem o grupo, né? Então, vai ser uma somatória de todas as empresas, nós vamos ter um resultado global de todas as empresas, e nós vamos ver ali qual é o real crescimento, quanto que realmente foi agregado de valor ao patrimônio das empresas, se elas realmente geraram caixa, né? E nós vamos poder fazer uma avaliação adequada das empresas do grupo ali consolidado. Do ponto de vista de crédito, né, isso é muito importante, porque às vezes nós vamos analisar uma empresa e ela até parece estar ótima, né? E quando a gente pede o consolidado, você vai analisar o consolidado, nós vamos ver quem é a controladora dessa empresa, e nós vamos ter uma visão, além da visão macro do grupo, nós vamos ter um conhecimento de cada empresa, né? Então, às vezes, nós podemos nos deparar nessa análise uma vazão das receitas, dos lucros, né? Porque pode existir alguma empresa que ela está absorvendo muito recurso e que ela não está, ou o produto pode não ser um produto que agrega valor à empresa, ao grupo, e nós vamos ter uma noção, um conhecimento, né, de qual é realmente a empresa que está melhor, ou como é que está se comportando essas empresas dentro do grupo econômico na geração de valores, tá? E dentro dessa avaliação, nós vamos avaliar o nosso risco, né? No processo de crédito vai ser avaliado o risco, nós vamos poder agregar garantias, nós vamos poder ter mais segurança das garantias,
para mitigar o risco na operação que nós vamos fazer, tá? E dessa forma, assim, é indispensável, né, a gente conhecer o grupo econômico, o balanço consolidado na concessão de crédito, tá? Agora, a gente fala assim, mas tem empresas que não têm a obrigatoriedade de apresentar balanços consolidados. Sim, existem empresas que não têm a obrigatoriedade, né? Então, às vezes, a gente vai fazer uma análise de uma empresa e nós vemos ali que o sócio tem outras empresas, que essa empresa ela tem participação em outras empresas. Nós entramos em contato com o nosso cliente, a gente solicita um balanço consolidado do grupo. Ele fala assim, não temos, não fazemos, não temos. E aí, como é que nós devemos proceder? Né? Porque a gente precisa conhecer a situação geral do grupo. Nesse caso, nós temos que pedir todos os balanços de todas as empresas. Normalmente, a gente pede, no mínimo, 3 balanços, 3 exercícios sociais, né? Então, nós estamos em 2020, o exercício completo, a gente vai pedir 17, 18, 19, 20. 4 exercícios ou 3 exercícios completos e mais o balancete de todas as empresas, né? Aí nós vamos fazer a análise de cada empresa e depois vamos proceder fazer uma somatória no Excel, né? Vamos fazer uma somatória de todas as empresas. E o mais importante, nós vamos ter que entrar em contato com o nosso cliente, com o controller, ou seja, o contador, ou seja, o gerente financeiro. Nós vamos ter que buscar as informações de como se comportam as empresas dentro desse grupo econômico, né? Então, nós temos muitos casos que uma empresa ela foi constituída para fornecer a matéria-prima para outra, né? Outra foi criada para distribuir os produtos, para comercializar. Então, vai se constituindo um grupo de empresas para agregar valor à atividade, para agregar valor ao grupo. Então, nós temos que conversar com esse controller, né, e saber qual é o percentual de fornecimento de mercadorias, de matéria-prima para as empresas ligadas, quanto que ela vende, né, ou qual é o custo que a outra vai... Porque, assim, se ela compra mercadoria, se ela compra matéria-prima de uma, essa compra é custo dela, né? E é receita da outra. Então, nós vamos proceder aí, vamos eliminar essas contas da somatória do balanço, que é para formar o balanço consolidado. E, assim, outras contas que existem na consolidação, que existem no grupo econômico. Vai existir, por exemplo, uma empresa empresta dinheiro para outra, para não pegar dinheiro no banco, né? Então, elas podem, uma empresta recurso para o outro. Elas podem também, elas vão pagar dividendos para outra empresa, e assim por diante. Nós vamos ter várias contas, né, que é uma empresa participando da outra. Os investimentos também, tem uma empresa que vai fazer um investimento em outra empresa, então nós temos que tirar quanto equivale o investimento dela no patrimônio líquido, vamos tirar lá de investimentos, vamos jogar, né? E vamos eliminando essas contas de forma que nós vamos ter a real situação patrimonial do grupo econômico. Tá? Aí, uma vez que a gente eliminou todas essas contas, a gente vai planilhar esse balanço como uma planilha normal, e nós vamos ter ali todos os indicadores econômico-financeiros, e vamos ter a condição
mais adequada da gente estar avaliando esse grupo de empresas no processo de crédito. E, claro, lembrar de colocar as notas explicativas, porque são muito importantes para a gente deixar registrado qual foi o procedimento adotado na consolidação, para ir acompanhando se houve mudança, se não houve. Dá licença um pouquinho, Lourdes. Pois não. Tem uma pergunta aqui do Jefferson, que eu acho um pouco pertinente. Pergunta assim, qual que é o risco de realizar uma liberação de crédito para uma empresa que tem muitos sócios e a empresa tem participações em outras empresas, inclusive os sócios, e com pouco tempo de atividade, digamos 1 ano de atividade, tá? Sim. Bem, os riscos que ocorrem são esses. A gente precisa ver qual é o produto que essa empresa foi constituída, para qual finalidade? Para atender às necessidades do próprio grupo. E ele está dizendo que tem vários sócios e existem várias empresas também, e uma participa na outra. O risco é muito grande, né? Porque se você não fizer o consolidado, você não vai conseguir ver as ligações, você não vai conseguir avaliar as ligações que existem realmente entre os sócios, a responsabilidade dos sócios sobre essa empresa, né? Assim como você também não vai ver para onde que o dinheiro dessa empresa nova, para onde que ela vai, onde é que ela vai estar direcionando, se é na atividade operacional ou se esse dinheiro vai para os sócios, né? Então, você precisa fazer Você pode incorrer num risco da empresa, da empresa não estar, ela não tem consistência, porque ela não tem muito tempo de atividade, e ela pode vir a ter prejuízos, né? Então, você precisa saber, né? Perfeito, tá, maravilha. Então, só para fechar aí a questão da Lourdes aí, então, pessoal, rapidamente, então, vem a importância aí realmente de analisar, né, uma empresa, e se for pertencer a grupo, ter dados das empresas, todas as empresas do grupo, né? Formar o grupo econômico e analisar o grupo econômico como um todo, tá? Para definir a posição de crédito, ok? Agora Mais nós alguma temos... pergunta? Mais algumas perguntas? Acho que não, por enquanto não. Não subiu, mas tem uma pergunta. Por enquanto Se não, subir, depois a gente obrigada. A gente fala. Obrigada. Obrigado. Posso complementar uma coisa, a resposta da Lourdes aqui sobre o risco, né? Por favor. Foi feito pelo Por favor. Jefferson. Na verdade, é que ele fala assim do 1 ano de atividade, né? Quando você decreta para a empresa, o grupo econômico com 1 ano de atividade é muito arriscado, né? Tradicionalmente, os bancos não fazem muito crédito ou não concedem muito crédito para a pessoa que tem pouco tempo de atividade, a não ser que os sócios exatamente tenham uma experiência no ramo de atividade. A gente tem a fazer uma avaliação dos sócios, a experiência dos sócios, de onde eles vêm, para onde eles querem ir. Porque se eles estão entrando numa atividade faz 1 ano só, gente, as empresas normalmente eles estão fadados a terminar. E a gente tem levantamentos historicamente falando que em 5 anos, mais de 50% das empresas que abrem no Brasil fecham as portas. Por algum motivo fecham, né? Então, é muito cuidado que temos que ter. Mesmo no caso de fornecimento, tá? Se vocês trabalham na área de fornecimento de mercadorias, por exemplo, como fornecedor, também tem que tomar muito cuidado no fornecimento de mercadoria para as empresas que têm somente 1 ano de atividade. Isso é experiência própria, tá? Eu, Mundini, participamos de uma fintech aí, onde a gente foi mais agressivo, reduzimos aí o tempo de existência da empresa, que era 2 anos na nossa política de crédito, para 1 ano. Não deu outra, né? A PDD aumentou, ou seja, o atraso aumentou bastante, tá ok? Então, muito cuidado. Ok, Legal. muito obrigada, professor Obrigado, Serrano. Lourdes, obrigado. Obrigada a todos. Obrigado a nós aqui pelos seus esclarecimentos, tá? Chamar o próximo palestrante, por favor. O Alessandro Barros vai falar sobre legislação, algumas convenções contábeis, rapidamente, de uma forma também bastante resumida.
algumas características dos balanços das empresas comerciais, né, e industrial, né, composição aí dos ativos, passivos, resultado e fluxo de caixa, né, e a questão do balanço assinado pelo sócio e pelo contador, né, no CRC, que tem o CRC e que esse CRC esteja ativo, vamos dizer assim. Alessandro, por favor. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo aí. É bom estar entre amigos, né? Já trabalhei com boa parte das pessoas, né? Super bacana ver o Celso, o Mondini, enfim, a Lourdes, o próprio Suenado. Então, é uma honra estar presente aqui, dividir um pouco com vocês aqui um pouco do conhecimento e da nossa experiência, né? Então, estou na concessão há bastante tempo, então, assim, é legal dividir com vocês um pouco do conhecimento. Então, falando um pouco aqui de legislação, de regras e as convenções, né? Então, assim, para que serve o balanço, né? É um instrumento que é super importante para a gente fazer a avaliação e até a gestão das próprias empresas, né? E, por isso, tem uma série de contornos que devem ser observados e que são regidos por leis, né? Por normas e por convenções contábeis, né? É super importante a gente ter um pouco de ciência e de conhecimento dessas regras e dessas convenções. Então, você tem lá a legislação do próprio imposto de renda, né, que é um decreto lá, o 3009. Você tem a legislação societária, né, que é a lei 6.404 de 76, que também menciona vários detalhes lá. Não vou aqui entrar muito no mérito dos artigos, tudo, mas eu acho que quem tem vontade, eu acho que vale olhar e aprofundar o conhecimento. Você tem as próprias normas do Conselho Federal de Contabilidade, né? Lá atrás tinha o 1185 de 2009, que depois ele foi alterado pela 376 de 2011, também vale dar uma aprofundada. Você também tem algumas deliberações da própria CVM em relação à questão dos balanços das empresas, tá? Inclusive as empresas que são de capital aberto, obviamente, elas são obrigadas a fazer a questão do balanço patrimonial, né? Falando um pouco, e por que precisa estar de acordo, né? Porque é uma informação super importante, não só para as empresas, como para os bancos, né? Para nós que trabalhamos com a parte de concessão de crédito, então isso traz confiabilidade para o processo, por isso que é importante seguir todas essas normas e todas essas regras que eu acabei de mencionar com vocês. Trazendo um pouco aqui, né, comentando um pouco com vocês as principais diferenças entre os balanços de empresas comerciais e empresas industriais, acho que uma das principais características aqui é quando a gente olha a questão do custo de estoque, né, que está dentro da DRE. Quando a gente fala das indústrias, né, a gente chama lá o custo, né, do custo do produto vendido, que basicamente você tem 3 formas de você apurar isso. Você tem o famoso PEP, né, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai, né? Então, na medida que ocorre as saídas, a baixa do estoque é realizada a partir das primeiras compras. Depois você tem a própria WEPS, né, para quem lembra de administração, né, que é o último que entra, é o primeiro que sai, também é um método de gestão, né, do estoque que prioriza os processos de venda e formação de preço, né, os últimos lotes de mercadorias adquiridas pela empresa, ou seja, né, como eu comentei, o último que entra no estoque é o primeiro a sair. Depois também tem a média ponderada móvel, né, que é uma forma de a gente mensurar o valor de estoque da empresa sem que seja levado uma ordem cronológica, né? Quando a gente olha o comércio, né, a questão da apuração do custo, que lá na DRE está como custo da mercadoria vendida, ele é feito basicamente, né, você pegando lá o estoque inicial, mais as aquisições, com isso, e tirando, obviamente, o estoque final, né? Então, isso é um pouco das principais características quando a gente olha a questão do estoque, tanto das empresas industriais quanto das empresas comerciais. Trazendo aqui um pouco para vocês, falando um pouco de como que é a composição do balanço, né? Basicamente, você tem lá o ativo, você tem o passivo, né? Você tem patrimônio líquido, você tem a própria DRE e você tem o fluxo de caixa da companhia. Então, tentando ser aqui o mais simplista para quem não conhece, né? Para se habituar um pouco com o conceito, né? O ativo, basicamente, ele abrange todos os bens, todos os direitos, né? As aplicações, tudo aquilo que a empresa eventualmente tem a receber, que eventualmente pode gerar receitas e lucros futuros para a companhia. Então, ali você vai ter as aplicações financeiras que as empresas possuem nos bancos, você tem as duplicatas a receber, você tem as próprias
contas correntes, né, que as empresas têm nos bancos. Já o passivo, né, diferente dos direitos, são todas as obrigações e as dívidas assumidas pela empresa perante terceiros. Ali você vai ter todas as dívidas com bancos, você tem dívidas com fornecedores, vocês têm os impostos, salários, encargos, então é tudo aquilo que ela tem que pagar para terceiros. E aí depois você tem o patrimônio líquido, né, que é o conjunto dos recursos próprios da própria companhia, né? Obviamente, quanto maior, melhor é a situação, digamos assim, patrimonial da companhia. Então, quanto mais ativo ela tiver, mais este patrimônio é positivo, né? Na medida que tenha mais débito, como a gente já viu, né, quem trabalha com crédito já viu, eventualmente, algumas empresas possuem patrimônio líquido negativo, ou seja, ela tem muito mais obrigações e dívidas do que ela tem a receber. E o DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício, né, ela indica o resultado econômico da empresa em determinado período do tempo, né? Pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser semestral ou anual. Algumas empresas faz apenas balanços anuais, né? Quem faz lá o bimestral, trimestral, é o que a gente chama de balancete, né? Então ali você tem, né, as receitas, depois você tem os custos, né? Você tem as despesas, sejam administrativas, sejam comerciais, sejam financeiras, sejam tributárias. Então aí você faz a sominha, né? Você tem lá, pega tudo que a empresa vendeu ou recebeu ao longo do ano, você tira os custos, a despesa e aquilo que sobra no bottom line, né? Se tem mais receita do que despesa, obviamente a empresa tem um lucro, e se tem mais despesas do que receita, efetivamente ela vai ter um prejuízo. Então, esse é o famoso bottom line lá que a gente olha quando a gente tem olhando lá o DRE da companhia. E depois você tem a demonstração do fluxo de caixa, que ele apresenta lá as movimentações do fluxo de caixa da empresa, né? Mostrando todas as entradas, todas as saídas, né? Qual que é a origem dessas receitas dentro do caixa da companhia, né? Qual que é o destino daquelas despesas, daquilo que ela pagou. Eu sempre faço aqui um depara como se fosse nosso extrato bancário. Então, entra lá o seu salário, eventualmente alguma outra receita, e na medida, né, vai passando os dias, você vai pagando a escola, vai pagando, enfim, conta de luz. Então, é quase como se fosse esse fluxo que a gente acompanha no nosso extrato da conta corrente, é muito parecido com o da companhia, tá? Então, você vai acompanhando ali diariamente entradas e saídas, você está vendo aonde está entrando dinheiro e também qual que é o destino daquele dinheiro que está saindo da companhia, né? Falando aqui um pouco com você, né, por que a questão do balanço assinado por um contador, né? Por que tem que ter o CRC, a questão do sócio, administrador. Então, quem pode assinar o balanço patrimonial da companhia, né? O sócio pode assinar, o administrador pode, desde que ele tenha CRC, né? É importante ele ter o registro dentro do Conselho Regional de Contabilidade, porque isso traz uma confiança, né? Porque é uma pessoa que tem conhecimento técnico e tem toda a sua capacidade técnica de avaliar e assinar aqueles números. Então, isso traz confiabilidade. Por que isso é importante para nós que trabalhamos em concessão? Né? Porque é o jeito que a gente vai avaliar a concessão de crédito, a gente vai avaliar a condição financeira da empresa. Né? Então, a gente tendo um balanço assinado, tendo um balanço com um contador ou com um técnico de contabilidade, ambos podem assinar as demonstrações financeiras, isso traz muita confiança, né? Aí depois a gente passa até para um passo maior, quando as empresas são maiores, que são os balanços auditados também, né? Queira ou não queira, tem um técnico lá que valida todas as informações, tem todas as notas explicativas. Quanto mais, digamos assim, mais robusto essa questão do balanço, principalmente quando é auditado, mais confiança está. Você tem todos os detalhes, você sabe por que teve mutação do patrimônio líquido, você tem, como a Lourdes estava comentando, a questão de coligadas, né? Qual que é a origem, como que a empresa vai pagar, qual que é a correção dessa conta, enfim, ali você tem todos os detalhes. Então, a gente sempre aqui, do ponto de vista de crédito, a gente brinca, né, que trabalhar com balanço auditado é muito mais tranquilo, dado toda a robustez das informações. Mas muitas vezes, quando a empresa, né, tem um balanço mais simples, obviamente, você sempre vai avaliar com muito detalhe para ver se realmente aqueles números refletem a realidade da companhia, o que aqueles números querem dizer. Por que eu falo isso? Né? Eu brinco que o balanço é quase que uma história da companhia. Né? Então, na concessão, quando a gente faz projeção de fluxo de caixa, né, a gente olha para trás, eu sei como que a empresa vai se comportando, né, nos exercícios,
E quando eu projeto o balanço lá para frente, eu também tenho uma ideia. Então, é meio que contando a historinha de como que a empresa está se comportando, o que quer dizer aqueles números, tem vários indicadores, tem liquidez, tem a questão de estrutura de capital. Então, tudo isso mostra e traz para nós as informações realmente da situação da empresa. Eu me divirto porque eu acho que eu sempre brinco com as pessoas que vêm trabalhar no crédito, ou vêm fazer um estágio no crédito, que talvez seja uma das melhores áreas, porque é um aprendizado constante, vários tipos de empresa, vários tipos de informações. Acho que isso enriquece muito o dia a dia de quem está sempre ou fazendo avaliação de empresa ou trabalhando na parte da gestão e administração da empresa. É isso. Okay. Então, de novo, agradeço a oportunidade e estou aberto a perguntas aí. Ok. Vou fazer o fechamento aí. Realmente, você falou, né? Os balanços, principalmente os balanços e balancetes ou empresas menores, tem que ter lá a assinatura, o CRC e a assinatura do sócio, né? Tem que ter uma certa confiabilidade do balanço para a gente poder processar. Recentemente teve uma questão aqui que o balanço não espelhava uma pergunta de um participante aqui que não era fidedigno. Quer dizer, se não é fidedigno, não tem como analisar crédito, né? Se o balanço não espelha a realidade, não tem como fazer, ok? Tá? Senaga, você quer apresentar o Celso, por favor? Ele vai falar? Quer que eu apresente aqui? Continuar, Bonito. Pode continuar? Pode ir. Pode ir. Beleza. Então, o terceiro convidado aqui é o Celso Oliveira. Ele vai também dar uma explanada bastante aí na parte das contas operacionais, né? Balanços o balanço de FRS, análise vertical horizontal, o resultado da atividade, que é o nosso EBIT, EBITDA, né? E a quantidade de balanços aí que é necessário para uma análise mais precisa, assim, mais certeira, né? Celso, por favor. Tá certo. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite, né, da FEBRABAN e do INFE. É uma honra muito grande para mim, né, estar aqui, poder compartilhar com vocês aí um pouco do conhecimento, né? Eu já tenho uma vasta experiência aí na parte de crédito, na parte de admissão de crédito. Então é sempre muito importante, muito bacana, muito legal aí, muito honroso para mim aqui compartilhar um pouco desse conhecimento que eu procuro carregar ao longo do tempo, tá? O Mondini acabou me dando uma deixa aqui, porque quando a gente fala do processo de análise de crédito, tá? Tem toda uma ciência por trás dessa atividade, desse trabalho, e você tem alguns passos antecedentes que são super importantes, tá? Então, quando a gente fala aqui do processo de análise, ele não se inicia na análise de balanço em si, ele se inicia numa etapa anterior, né? Que é você primeiro colocar a empresa, ou ter conhecimento do contexto operacional da empresa, tá? Da empresa analisada, né? E como ela está inserida no mercado. Uma das principais atividades que a gente tem no processo de análise de crédito é a etapa de reunião da documentação, né? Você reunir a documentação primeiro, depois saber qual é o perfil de documentação que você tem, que você está analisando, e o perfil operacional da empresa. Os bancos, eles costumam adotar um procedimento, tá? Que é típico do processo de preparação de dados, que é o planilhamento de balanço, planilhamento de dados. Para que serve esse planilhamento? É um processo de padronização e de crítica das informações, né? Ele serve para reclassificação das informações, para colocar a informação de uma forma, tabular as informações de uma forma que elas fiquem adequadas ao processo de avaliação. Esse processo, essa parte de planilhamento, a gente não vai tratar em si aqui do planilhamento, né, mas vai tratar um pouquinho da crítica das informações. Ele aciona o senso crítico do analista. O analista, quando ele está iniciando um processo de crédito, tá, ele tem que ter bem aguçado aqui o senso crítico dele, tá? Se você fizer uma análise de crédito em cima de dados, de documentações incorretas, ou trabalhar com as informações de maneira incorreta, a tendência é que você tenha uma distorção da análise. É como se eu fizesse aqui, estabelecendo aqui uma analogia com o processo industrial, se eu faço uma inserção de uma matéria-prima de baixa qualidade no processo industrial, a tendência é que você tenha lá no final um produto também de baixa qualidade. Assim também é o processo de análise. Se você trabalhar mal com as informações, você vai fazer uma análise brilhante, só que em cima de dados distorcidos. Quer dizer,
A sua informação vai te levar a tomar uma decisão, ou o maltrato das informações, a tomar uma decisão inadequada do seu ponto de vista de crédito, né? Só exemplificando um pouco disso, tá? Se a gente tem, por exemplo, uma empresa que é típica do varejo, que ela trabalha, né, comprando e vendendo ativos, itens, né, com baixa adição de valor, e uma empresa que atua, no contexto geral, essa empresa deve atuar num mercado, num ambiente de concorrência perfeita, tá? Em que as margens são menores. Se uma empresa te apresenta um balanço com dado distorcido, né, com informações distorcidas de margem, com uma margem muito expressiva, você tem que ter o seu senso crítico aguçado para entender que tem alguma coisa fora do contexto, tá? Então, o que é importante? Você fazer uma abordagem à empresa, né? Só que aí você tem que ter um entendimento, tem toda uma parte de hard skill, uma parte de experiência, de conhecimento que você tem que conduzir, que você tem que ter para poder fazer uma abordagem a uma empresa, tá? Então, você vai estabelecer essa crítica, vai conversar com o contador, com o financeiro da empresa para tentar entender um pouquinho, para ver sobre a veracidade das informações. Então, tem uma etapa que é validação das informações. Eu diria o seguinte, tá? Um analista de crédito aqui, ele tem um perfil, um conhecimento bastante multidisciplinar, tá? Ele tem que entender um pouquinho de marketing, por quê? Porque ele tem que entender um pouco do posicionamento da empresa. Ele tem que entender um pouco de economia, porque ele tem que entender também qual é a tendência da empresa, como é que ela vai ser afetada pela conjuntura. E tem que entender, obviamente, a parte de finanças, tá? Então, essa etapa prévia de reclassificação de dados aqui é super importante no processo de análise. Aí, dentro do contexto de reclassificação, né, você tem aí a separação de custos e despesas. O que é um custo? O custo é tudo aquilo que está relacionado diretamente com o serviço ou produto oferecido pela empresa. Só para exemplificar, eu acho que fica sempre mais fácil, né, a gente aprendeu, a gente entender pelos exemplos, tá? Numa indústria, né, tudo que agregou valor ao produto final produzido e entregue ao mercado por ela, tá, é considerado custo. Então, ou seja, todos os gastos que ocorrem dentro do chão de fábrica, ou seja, estão relacionados com a produção diretamente, esses gastos todos são considerados custos. O que são despesas? Despesas são gastos, né, no processo produtivo, que são incorridos no processo produtivo e que dão suporte à produção. Tudo aquilo que está fora da fábrica, por exemplo, tá, mas que contribuem diretamente com a produção, são consideradas despesas. Só para exemplificar de novo, tá? Um funcionário de uma fábrica é um custo. Um funcionário de recursos humanos de uma indústria é uma despesa, né? As despesas elas podem ser divididas em essenciais ao funcionamento da empresa e não essenciais. As despesas essenciais às atividades da empresa são consideradas despesas operacionais. Elas são necessárias para que a empresa possa produzir e entregar um produto de boa qualidade ao mercado. Toda vez que você fala de uma despesa que ocorre, que é uma despesa específica, que ocorre de maneira esporádica e que não fazem parte do core da companhia, da atividade final da companhia, essa despesa é considerada não operacional. Só um exemplo aqui para vocês, tá? Por exemplo, uma indústria ela tem lá um galpão, né, que deixou de ser usado por uma questão qualquer e ela quer vender, é desmembrado do Parque Fabril, ela quer vender. Se ela fizer receita a partir daquela venda, essa receita é considerada uma receita não operacional. Por quê? Porque ela é fora do contexto da empresa. A atividade de uma indústria não é vender um imóvel, a atividade da indústria é vender um produto final qualquer, aí, tá? Seja papel, celulose, alguma coisa assim, ok? Só para tomar aqui como base aqui, para vocês entenderem um pouco mais. E por que é importante você fazer a separação da despesa operacional e da despesa não operacional? Porque quando eu faço uma análise de despesa ou receita não operacional, porque a gente tem que entender o seguinte, quando eu estou fazendo análise de crédito, eu faço uma análise com base em dados retrospectivos, ou seja, eu pego o balanço da empresa, os dados contábeis, todas as peças que o Alessandro falou, só que esses dados eles são elaborados com base em resultados apresentados no passado pela empresa. Só que quando eu estou fazendo uma concessão de crédito, a minha concessão de crédito, ela leva em consideração a capacidade dessa empresa me pagar uma dívida, tá? No futuro. Ou seja, eu faço uma análise para avaliar a questão prospectiva da empresa, a questão futura da empresa. Então, se eu considero eventos que são extraordinários na minha análise, e eles são eventos que acontecem num período e tendem a não se repetir no outro exercício, eu distorço um pouco
dessa variação da capacidade da empresa pagar uma dívida no futuro. Então, tem essa separação. E é um tema super importante, tá? Assim, você ter esse contexto, entender o que é custo, o que é despesa. No processo de gerenciamento industrial, por exemplo, tá? A parte de custo, ela serve para formação de preço de venda, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque seria uma discussão um pouco mais longa, tá? Mas, assim, a parte de peças contábeis, tratamentos contábeis, tá? Ela serve não só para os bancos aqui, mas para o gerenciamento de uma empresa em si. Um outro ponto que é importante aqui, que é a análise horizontal e vertical, né? Eu diria para vocês o seguinte: você nunca analisa uma empresa de maneira isolada em termos de exercício, você nunca analisa uma empresa no exercício só, porque você precisa verificar o contexto da empresa, a tendência da empresa, né? Para onde a empresa está caminhando, de onde ela veio, para onde ela está caminhando e qual que é a tendência dela. Repetindo o que eu falei para vocês aqui, a análise de crédito ela considera a capacidade da empresa de pagar uma dívida futura. Então, ela tem que me dar algum subsídio, tá? De cunho mais prospectivo, é um olhar para frente. Então, quando eu olho, por exemplo, aqui, uma questão de tendência, a tendência da empresa, a análise de exercícios, via de regra, a gente analisa 3 exercícios, compara 3 exercícios da empresa, tá? Essa variação de tendência ela é dada pela análise horizontal, ou seja, a comparação entre os exercícios, né? Então, e tem a outra análise que eu faço aqui também, que é a análise vertical. A análise vertical ela já não lida com tendência, já não é uma comparação da evolução, não lida com a evolução, ela lida com a proporcionalidade das contas dentro de um contexto. Então, por exemplo, o quanto que representa uma determinada despesa dentro da receita de uma companhia, dentro da despesa geral, é sempre uma análise proporcional a um todo. Só para exemplificar, né, então, para tornar mais fácil o entendimento, suponhamos que a gente tivesse aqui uma empresa que faturasse 100 mil no ano e tivesse passado a faturar 150 mil no outro ano. Ela teve uma evolução de faturamento, essa é uma análise horizontal, ela teve uma evolução de faturamento de 50% no período, ok? De um exercício para o outro, fazendo análise horizontal. Mas digamos que a margem dessa empresa tivesse crescido 30%. Ou seja, ela teve 50% de crescimento de faturamento, mas esse crescimento de faturamento não se refletiu na íntegra, na margem. O que você precisa avaliar? Aqui tem 2 contextos, tá? O contexto do gerenciamento da empresa e o contexto de crédito. Houve uma perda, apesar de 30% ser um crescimento bastante relevante, houve uma perda de performance operacional, né? Ou de precificação. A empresa faturou mais, mas de uma certa forma, ela não lucrou tudo que podia ter lucrado. Então, o nível de eficiência dela não foi total, não foi integral. Então, o que eu faço aqui para poder saber o que aconteceu com essa empresa, tá? Eu vejo a proporção de cada gasto dentro da receita. A receita cresceu 50%, mas, eventualmente, eu posso ter tido, por exemplo, um crescimento de um gasto proporcional dentro dessa receita, tá? Que pode ocasionar aqui, ou pode resultar, ou pode responder por que a margem não cresceu da mesma maneira ou semelhante ao faturamento. Então, por exemplo, tá? Você tem uma empresa que tinha um gasto com pessoal de 30% da receita num determinado exercício. No outro exercício, esse gasto cresceu para 40%. Então, está mostrando aqui que a proporção desse gasto, tá? Ele está maior do que no exercício anterior, ou seja, eu estou tendo uma ineficiência, tá, na condução desse gasto. Então, para a empresa vai servir para ela fazer uma avaliação desse gasto, entender o que está se passando, e para a parte de crédito, para a gente avaliar um pouco da tendência. Será que essa é uma tendência? A empresa vai faturar cada vez mais? No final das contas, vai ter uma margem cada vez menor? E vocês vão entender aí depois, tá, que o que paga a conta, na verdade, não é faturamento. O que paga a conta de uma companhia é a geração, é a margem dela, é o resultado que ela gera. É o quanto que ela gera, daquilo que ela gera, o quanto se transforma em caixa para pagar dívida. Então, são temas bastante importantes, tá? Então, eu sempre avalio a tendência de uma empresa, né, em sustentar ou melhorar a sua performance ao longo do tempo. Então, essa análise é super importante, tá? Entrando numa outra parte aqui, que é a parte dos indicadores, né? Os indicadores aqui, eles são super importantes, eles são preditivos. Para que eu uso um indicador de crédito? Para tentar prever a capacidade de solvência dessa empresa, tá, ao longo dos tempos, né? A gente costuma falar aqui que você tem uma forma de escolha, você tem alguns indicadores que são considerados indicadores chaves, que são mais importantes, tá? E tem uma explicação para isso, né? A gente costuma falar que é o power statement, é o poder de explicação do indicador, tá? Então, você tem alguns indicadores aqui que, quando você pega as empresas que
que quebraram, né, que foram à falência, empresas que entraram em recuperação judicial, você vê uma situação comum em algumas delas, tá? Ou seja, alguns indicadores são ruins nessas empresas. Então, ou seja, eu consigo entender que se por acaso eu fizer uma análise e o indicador, esse determinado indicador, que é comum nas empresas que tem algum tipo de problema de insolvência, tá? Se a gente constatar que ele tem um indicador abaixo daquilo que a gente acha padrão, já desperta uma certa atenção da nossa parte no processo de concessão de crédito. Eu vou colocar para vocês aqui 2 indicadores, tá, que a gente costuma usar bastante, tá, que não são só únicos. Indicador você nunca usa de maneira isolada, é sempre um conjunto, você tem que analisar o contexto. O ILC, né, que é o Índice de Liquidez Corrente, tá certo? Esse é um indicador super preditivo, é um indicador bastante importante, tá? Mas não é único, não necessariamente quando ele está ruim a empresa vai quebrar, tem algumas ressalvas, algumas ponderações. E um outro, tá, que ele é um pouco mais complexo do ponto de vista de análise, que é a dívida financeira líquida EBITDA, né, que é um indicador que eu vou falar um pouquinho mais adiante aqui, tá, para vocês entenderem quando a gente fala um pouco de EBITDA, tá certo? Bom, oi. Não, ok, ok. Ok, tranquilo. Então tá bom. Uma pergunta aqui, acho que você pode responder assim, só para não interrompendo. Tá Perguntou certo. que no caso do EBITDA pode ser considerado o principal termômetro para geração de caixa de uma empresa? Quer dizer, o EBITDA, resultado da atividade, o caixa é outra coisa, né? Então, você pode explicar rapidamente, saber se o EBITDA bom pode ser um termômetro? Não, deixa eu falar um pouquinho do EBITDA, né, para contextualizar. Tá? O EBITDA, pessoal, o resultado operacional da empresa aí está sem os efeitos da depreciação e do resultado financeiro. Sim, ele é um bom indicador, você só tem que tomar bastante cuidado com a utilização do EBITDA. Eu costumo dizer que tem alguns analistas que eles são pasteurizados, tá? Ele faz uma análise pasteurizada. Toda vez que o EBITDA está ruim, ele acha que a empresa vai quebrar, ele acha que a empresa é ruim. Então, não necessariamente uma empresa de EBITDA, né? O EBITDA que tem uma... Não é nem o EBITDA em si eu diria para vocês que é um indicador do resultado operacional, tá um pouco dentro do contexto do que o Alessandro está falando de margem, de bottom line, tá? É o resultado operacional da empresa. Isoladamente, o resultado operacional da empresa, que é o EBITDA, ele não te diz muita coisa, você precisa associá-lo a alguns componentes para você poder saber se a empresa está bem ou está mal. Por exemplo, eu falei de dívida financeira líquida e EBITDA. O que é a dívida financeira líquida? É a dívida menos a disponibilidade que a empresa tem, ou seja, aquilo que ela tem ali de obrigações líquidas, tá? Aí você cruza essa informação com o EBITDA. Quando você faz dívida financeira líquida sobre o EBITDA, você descobre, na verdade, tá? Um pouco quanto de EBITDA essa empresa tem, o quanto de dívida essa empresa tem relativamente àquilo que ela está gerando de caixa. Quando você pega uma empresa numa situação estável, tá? Numa situação, na verdade, que não tem grandes alterações de investimentos, a gente costuma falar que uma dívida financeira líquida EBITDA por volta de 2, ela está adequada. Mas por que eu digo que você tem que tomar um pouco de cuidado? Porque esse indicador não é uma panaceia, né? Não é um remédio para tudo. Você não pode utilizar e achar que todas as empresas que têm um indicador acima de 2 estão ruins. Por exemplo, você tem uma empresa que eventualmente tem hoje, tá? Uma dívida financeira numa proporção muito grande em relação àquilo que ela gera de caixa, mas ela está fazendo um investimento, e esse investimento vai gerar um payback e vai gerar um acréscimo de margem lá na frente. Então, você sai de arranque com uma dívida financeira líquida EBITDA um pouco mais expressiva, mais elevada, só que aí, é um outro tema que o Alessandro, pegando um pouco de gancho que ele falou de projeção, tá? A projeção de caixa, ela vai te mostrar para onde a empresa vai caminhar em termos de receita, de margem e de dívida, né? E se a dívida ficar mais ou menos flat, mais ou menos estável, a tendência é que a empresa saia com volume de dívida financeira líquida EBITDA num primeiro momento, mas que com o passar do tempo, tá, esse indicador acabe se diluindo, ele chegue num ratio que seja adequado. Um outro tema que eu costumo falar aqui para a gente tomar um pouco de cuidado, quando a gente pega uma empresa que lida, por exemplo, que compra commodity, que transaciona commodities são bens altamente líquidos, tá? Se ela encontrar bancos que financiem essa compra das commodities, elas costumam ficar bastante alavancadas, só que as próprias commodities, elas costumam pagar dívida, tá? Ou seja, você tem um nível de alavancagem alto, mas você tem alguma coisa no seu estoque que é altamente líquido. Então, a própria liquidação, a própria realização daquele estoque, tá?
ele vai gerar recursos suficientes para você pagar a dívida. Então, tem uma série de críticas que você tem que fazer para poder entender, tá, como é que você trabalha com a questão de dívida financeira líquida e EBITDA. Então, Mondini, respondendo aqui, tá, é um bom indicador, mas você tem que tomar um pouco de cuidado com o uso desse indicador. E eu diria que tá quase que virou uma commodity o uso do EBITDA, tá? Mas é só a gente saber utilizar da maneira correta, assim como qualquer outro indicador, tá? E acho que o que restou aqui para finalizar, Mondini, acho que um pouco do EBIT, tá? O EBIT é o resultado operacional em si, tá? Considerando contábil, né? aqui os efeitos, considerando aqui os efeitos da depreciação. No EBITDA você expurga a depreciação, no EBIT você coloca. O EBITDA, por que você expurga a depreciação? Porque a depreciação não tem efeito caixa. Você quer isolar e quer considerar para efeito de geração de caixa, tá? Somente aquilo que tem efeito caixa. Por isso que você faz esse expurgo. Não sei se tem mais algum ponto, Maravilha. Mais alguma pergunta aí, se eu fiz as Não, abordagens todas aqui. Ok, não, tá perfeito, acho que tranquilo. Ok, maravilha, obrigado, Celção. Ok? Pegando aí a continuação, então, vários indicadores aí que vão balizar, né, essa análise, como o Celso falou, e falou também de fluxo de caixa e tal. Nesse sentido, vamos já passar, porque é um complemento, já é uma sequência, vamos dizer assim, com o Edson Moreto, falar sobre a avaliação das contas operacionais, né, geração de caixa, né, balanço, DRE, geração da concessão de crédito, né, toda essa parte do fluxo de caixa e resultado. Edson, pode continuar, por favor? Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer aí o convite do INF, da FEBRABAN, do qual até eu sou diretor lá da Comissão de Ambiente de Crédito, coloco a comissão à disposição de todos aí, se tiverem sugestões aí para a nossa comissão, é muito importante, bem-vindo. Agradeço aí o Mondini, o professor Sonega, agradeço meus parceiros aqui, hoje no debate aqui, o Celso, a Lourdes, que conheço há tanto tempo, o Alessandro, se eu não estou esquecendo de ninguém, né? E queria dizer que, pô, vocês já falaram tudo, quase tudo, vocês deixaram pouca coisa para eu falar, então, mas eu acho que dá para dar um contexto, né? E muito Perfeito. um pouco da nossa experiência aqui nesse mercado financeiro, né? Esse tema de balanço, eu também vi muitas perguntas refletindo isso, né? Confiabilidade, não confiabilidade. É óbvio que eu falo que você conseguir as informações, o primeiro passo para você conseguir boas informações é uma arte, né? Quer dizer, você não tem lá as empresas, às vezes, tão organizadas, principalmente no mercado mais middle e um pequeno corporate, entre outros, você não tem as empresas tão organizadas. Quando você cai no mercado mais varejo, de pessoas jurídicas, muito mais difícil você ter essa condição. Mas é uma arte você conseguir boas informações. Agora, como você consegue boas informações? Não tem outra maneira que não seja com bom preparo de visita, um bom preparo de entendimento, um bom preparo do setor. A pior coisa do mundo é você visitar uma empresa ou colher informações de uma empresa e não conhece um pouquinho daquele setor, um pouquinho que você tem de leitura. E olha que no meu tempo não tinha Google, né? Hoje você tem aí uma grande gama de informação para ir um pouquinho mais estruturado para você conseguir debater. Os colegas falaram com propriedade que a crítica nas informações é fundamental para você ter o ponto de partida com as contas aqui que já foram comentadas, mas para você saber aonde e como você vai analisar essa empresa ou esse grupo econômico, essa consolidação. Eu vi algumas perguntas, né, que correram por aqui. Uma empresa que coloca aqui informações não verídicas. Turma, não dá para a gente operar, é princípio. Se eu não confio numa informação que uma empresa está passando, eu tenho que parar o crédito e voltar atrás para tentar entender o que aconteceu. A experiência, uma vez, né, vocês sabem disso, o balanço para banco, o balanço para... Não dá. Nós temos que sempre buscar o máximo de informações e criticar. Eu me lembro numa época, eu ainda era até gestor comercial, eu vim insistindo com uma empresa do balanço e ele me mandou, né? E por uma cultura que eu tinha, eu gostava de planilhar. O balanço que você aprende muito quando você planilha o balanço.
ler um balanço é muito diferente de você planilhar, você entende os números. E eu planilhando lá, comecei a ver os dois exercícios, estavam iguais, ele só mudou a data do balanço e me mandou o balanço exatamente com o último exercício. Então, quer dizer, na hora você já começa a ter outra visão de crédito, porque crédito ele é um conjunto de informações, ele não vai ser sempre uma única informação. Então, a importância da crítica, de você conseguir entender o que compõe aquelas contas, que já foram discorridas aqui no decorrer da conversa, é muito importante. É importante também você entender o setor, a atividade. É muito difícil você sentar e olhar um balanço de um setor agrícola, depois de um setor de bens de capital, de um setor de varejo. Então, também é muito importante você entender um pouco desse princípio para você conseguir se situar. Não, acho que o Celso falou com muita propriedade. Não existe uma verdade soberana de conceito de dívida líquida EBITDA ou do EBITDA. Você tem muitas variações. Você pega uma trade, né? Normalmente você vai encontrar uma trade, uma empresa muito alavancada, você vai encontrar uma empresa, às vezes, mais suportada, às vezes, por acionistas, entre outras coisas. Então, de novo, é importante para você conseguir refletir em cima das informações financeiras, você entender o seu universo de mercado de atuação. O Brasil é um continente, eu sempre falo isso, você tem empresas boas com números ruins, você tem números ruins com empresas boas, e você tem que entender exatamente, então não dá para a gente taxar que o setor X, Y, Z é bom ou ruim, porque você acha setores nesse país enorme, ditos aí teoricamente ruins, mas com empresas relativamente boas, vide aí o setor, por exemplo, de usinas de álcool. Quer dizer, você encontra boas usinas e se encontra péssimas usinas. Então, é muito importante a gente entender bem a atividade. Entender também um pouco do segmento da atuação, né? Se é uma big empresa, uma empresa aí auditada aí por big empresas de auditoria, é mais fácil, entre aspas, a análise, porque você tem mais uma informação, você tem uma informação mais confiável. Mano, não vamos esquecer que nós já tivemos casos no mundo e aqui no Brasil de empresas auditadas por Big Four que quebraram, né? Quer dizer, já entra num campo um pouco mais de fraude, mas veja a importância. Então, eu acho que sempre você tem que buscar entender, olhando para esse tamanho e porte de empresa, a qualidade que ela está te dando de informação. Se você não tem uma boa qualidade de informação, é um primeiro princípio para você não conseguir fazer as próximas etapas. E aí entra um pouco da avaliação, como avaliar? Né? Então, entra conhecimento, entra os indicadores, entra a visita, que é muito importante, entra a crítica e, fundamentalmente, entra a comparação. Né? Quando você começa a fazer uma avaliação da geração de caixa, do EBITDA, do quanto a empresa está tendo de resultado, é muito importante você comparar um pouquinho. Isso é comum, né? Uma empresa, pega lá uma empresa de bens capital com uma margem, né, um EBITDA de quase 80%. É comum? Não é comum. Tem alguma coisa que está diferente. Você começa a ter argumentação, lembrando do começo da minha conversa, você consegue ter melhor qualidade de informação se você está preparado para receber essa informação, porque senão você vira refém do discurso do empresário, ou do fornecedor, ou do cliente, ou de qualquer outra maneira para fazer a boa decisão de crédito. Então, nós temos que ter esse poder de comparação. Quando você tem um poder de comparação, eu brinco muito com o pessoal mais ligado ao mundo de mercado de capitais, analistas, que eles fazem em PowerPoint, né? Quer dizer, e o papel aceita tudo. A gente tem que ser, né? Você pega uma projeção, você transforma a empresa da noite para o dia, numa empresa de 0 para múltiplos de com PowerPoint. A nossa crítica, eu sempre falo que no crédito nós temos que ter a capacidade de criticar isso. Se isso assim, é viável, se essa condição ela é suportável. E aí, de novo, se você não tiver esse bom preparo de comparativo, de avaliações, você não consegue dar o próximo passo. Sem entrar, e depois eu vou falar um pouquinho de geração de caixa, mas sem entrar muito no mérito, mas tiveram muitas perguntas em empresas, né, sem balanço, empresa de lucro presumido, empresa que a demonstração financeira não atende. Eu acho que, bom, primeiro, há um grande esforço de todo o mercado, dos bancos, a própria Febraban, tem um grande esforço de melhorar o ambiente de informações, né? Fizemos alguns convênios já com o CEPRO, fizemos algumas evoluções, tem evoluções para a gente conseguir uma melhor informação.
arcabouço também fiscal dentro do país que tem seus desafios. Mas eu acho que o ponto fundamental é que, com certeza, nesse momento, né, dados comportamentais ajudam muito a determinar crédito, seja para uma empresa pequena, né, mais antiga, seja para uma empresa mais nova. Né? Quer dizer, você tem modelos de crédito hoje que você consegue inferir renda, né, ou faturamento, né, para empresas. Então, o mercado cresceu muito nisso, com modelos comportamentais, com modelos preditivos, e falando por nós aqui, a gente tem tem tido essa capacidade que isso vai ser um diferencial para todo mundo no mercado. E também temos um aliado importante nesse momento, no que foi desenvolvido aí nos últimos 2 anos, que é as informações do Bureau Positivo. Eu acho que isso é outra informação que vai dar mais, assim, mais condições da gente conseguir ter mais apetite de crédito para esse cara mais entrante, porque até então você só trabalhava com aquela informação negativa, seja do próprio acionista ou seja da própria empresa. E quando você começa a catalogar um comportamento positivo, que é a grande mudança que esse país está sofrendo, a gente começa a ter outros fundamentos para você conseguir atender esse público. Então, de novo, sem ser exaustivo, mas eu acho que para esse mercado o caminho de inteligência, analítica, é um caminho muito importante para evolução e para atendimento. Mas eu insisto, ninguém consegue uma evolução sem uma boa informação. Quando a gente olha, para finalizar aqui e depois deixar aberto aqui para o debate, quando a gente olha para a geração de caixa, eu acho que quando a gente está trabalhando com projeções, tive alguma pergunta, quais os tipos de projeções? Cara, vamos simplificar. Projeção assim, é o que se faz para olhando um pouco do passado para o que é o futuro. Mas, de novo, tem que entender muito bem as premissas. O que é essa? Para onde a empresa está indo? A empresa está indo para um novo investimento, a empresa está indo para um ganho de mercado, a empresa está indo para novos produtos, a empresa está indo para novos mercados. É muito importante você entender o ponto de partida, para você poder conseguir avaliar se aquela projeção faz algum sentido. É muito comum a gente ver às vezes a empresa passando por dificuldades financeiras e vir com uma proposta aí, normalmente de alongamento, liability, cada um tem falado de um jeito, mas quando você vai ver a projeção, a empresa sai o que vem corroendo, né, todo o resultado da empresa, de um EBITDA, por exemplo, de um resultado de atividade, né, X, aí vai para um resultado em um ano para 3x e não dá para acreditar piamente. Então, de novo, nós temos que entender muito as premissas que compõem uma projeção, para você começar a fazer sentido, fazer a comparação, né? Olhar um pouco o mercado de atuação, olhar a regionalização do país, olhar para clientes, né? Muitas vezes você tem condição de fazer uma boa troca de informação com próprios clientes para você poder entender o modelo e conseguir dar próximos passos e certificar que aquela projeção, em modelos até mais estressados, que é comum nesse ambiente de crédito que você busca, você tenha um entendimento. Agora, quando você não tem boas premissas para conseguir fazer essa avaliação, resgata o começo da nossa conversa, você não tem a capacidade de conseguir criticá-las. Você acaba aceitando aquela informação como informação correta e é onde a gente normalmente toma os maiores tropeços aí quanto a crédito. Eu gostaria de reforçar que, simplesmente, eu acredito muito, né, num conceito que eu já testei nesses anos aqui de atividade, que uma empresa só sobrevive se ela, de fato, consegue gerar caixa, gerar resultado para pagar o dividendo dos acionistas e conseguir ter a capacidade de investimento. Quando você não vê essa empresa, com todo o respeito a todos os indicadores que a gente faz no balanço, quando você não vê esse princípio, amigo, você pode desistir, porque você tem uma dúvida aqui para fazer uma boa decisão de crédito. Isso serve para uma pessoa física, isso serve para uma pessoa... Quando você não vê, né, um indivíduo conseguindo, uma pequena empresa, gerar resultado, você vai visitar, eu tenho 1000 histórias para contar, né, mas uma empresa, você não vê que às vezes ele confunde faturamento, acho que foi o César falou, faturamento com resultado. Amigo, pode parar, porque a chance de ter um problema é muito grande. Então, às vezes, até nesse mercado financeiro, cabe a nós, né, os credores, também ajudar as empresas nessa educação, né, também fazer conta. Um dia, eu não vou contar o cliente, mas
até era uma pessoa física, mas assim, alto, high, né, persona física, assim, eu debatendo o fluxo de caixa dele, né? Um cara que gasta, né, por baixo aí quase R$ 1 milhão por ano, né? E você vai chegar eu cheguei à conclusão que ele não sabia quanto que ele gastava. Então, assim, estou falando bem explicitamente, quando você não consegue enxergar que a empresa, pessoa física, pequena, está produzindo a riqueza para suportar seus gastos, conseguir fazer sua poupancinha, no caso da empresa, engordar seu PL, você está fadado ao insucesso. Isso você pode pegar, fazer todos os testes de estresse, tirando o que é fraude, tirando o que é história mal contada, mas quando você olha para os casos de sucesso, são assim, as empresas começam a dar sinais claros, né, de falta de capital. Por quê? Porque não estão tendo o resultado. Então, isso é o que mais provoca conceitualmente aí a quebra das empresas. E quando você fala de empresa nova, ela está tentando ganhar mercado. Por que tem uma taxa de mortalidade tão grande? Justamente por conta disso. Ela está tentando ganhar mercado, ela não consegue ganhar dinheiro, então não consegue sobreviver, os acionistas, né, os sócios ali tirando dinheiro da empresa, e quando você olha, né, o negócio de fato não conseguiu sobreviver. Então, eu gostaria de dividir com vocês esses pensamentos. Eu acho que dos temas aqui, só gostaria de comentar de uns temas que eu li. Nunca deem crédito pela garantia, acredite em mim, quer dizer, nós temos que sempre dar crédito pautado muito em cima da capacidade de pagamento da empresa. A garantia é um acessório que ajuda muito na definição, mas nunca olhem o crédito só pelo tema de garantia, porque é um grande risco que a gente tem. Tem uma pergunta boa, que empresas ocultas, né, quando você, né, tem lá um grupo empresarial, você não consegue descobrir as empresas, aí depois você descobre que tinha uma empresa que você não sabia, aí é o conhecimento, que eu falei, a nossa capacidade de pesquisar, entender, para fazer um crédito bem feito, né? Quer dizer, quando você tem, por experiência, quando você tem, às vezes, uma empresa que não tem claro ali, tem hold, da outra hold, cara, dá uma paradinha, porque tem alguma coisa ali que merece explicação e merece entendimento, porque ali você acaba tendo mais risco. Então, é muito importante o entendimento. E lembre-se, quando você tem muita empresa, que nem foi uma primeira pergunta, muito sócio, muita coisa, é assim, quando está tudo bem, todo mundo é do mesmo grupo, todo mundo é da mesma família, todo mundo está junto, todo mundo está ok. Quando começa a aparecer um probleminha, ninguém conhece mais ninguém. E cada um puxa para o seu lado e os credores, seja ele banco, seja ele fornecedor, é que fica com o problema. Então, de novo, assim, vital o entendimento, de fato, de toda a circulação de dinheiro entre o grupo, por que ele é um grupo, como é que é o compromisso, e aí não tem jeito, né, tem que ser com visita. Turma, eu tentei também dar um update nas perguntas que eu fiz, que estavam relacionadas aqui ao tema, mas deixo vocês aí à vontade, Mondini. Legal, muito bem, obrigado, Loreto. E só para finalizar, eu queria que vocês dessem finalizar rapidamente, né, 2 minutinhos aí para cada um, para falar sobre, dar um pequeno fechamento, tá? Agradecimento aí, começando lá pela Lourdes, rapidamente, depois o Alessandro, o Celso, aí você, Moreto, fecha. E a gente, como você falou, as tuas perguntas a gente não consegue responder. Eu respondi algumas aqui também, mas teve muitas perguntas, a gente não consegue responder todas. Ok? Lourdes, rapidamente. O professor Senaga gostaria de falar. Senaga, ok, Senaga. Desculpa, professora. Eu fecho no final. Perdão. Depois a Dilene entra aí, mas eu tento fechar algum fechamento aqui, tá? Ok. Sim, professor. Vai, Lourdes. Ok. Bem, achei muito importante a live, né? Todo o conhecimento, toda a experiência dos colegas de mercado. Me sinto honrada pelo convite, né, de poder participar. Quero agradecer a todo o pessoal da INF, da FEBRABAN e a todos os colegas aqui presentes. Foi um prazer realmente estar podendo participar, ter essa oportunidade de participar junto a vocês, tá bom? Muito obrigada. Bom, primeiro também é uma honra estar aqui presente com todos vocês, uma honra rever os velhos amigos aqui. Esse é um assunto super bacana,
é importante a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência, principalmente quem viveu, continua vivendo ainda a questão de concessão de crédito no dia a dia. Eu digo que é uma experiência fantástica, acho que tem muito conhecimento aqui que a gente pode continuar compartilhando com todos. Então, eu espero que seja a primeira de muitas, que a gente possa também trazer, às vezes, assuntos mais específicos, né? Falar com um pouco mais de detalhe dos indicadores, né? Da questão de como a gente vê as análises de crédito, as importâncias. A gente sabe que tem várias nuances, né? Como o próprio Moreto comentou, né? Deu um overview super bacana aí de várias coisas que a gente vivencia no dia a dia. Então, acho que é um espaço super bacana aí para a gente poder compartilhar experiência e conhecimento com todo mundo. Então, super obrigado e até a próxima. Obrigado, Guilherme. Celcinho? Legal. Bom, primeiro, obrigado, né? Acho que foi um ambiente aqui de muito compartilhamento, muito bacana. Vi bastante perguntas aqui. Gostaria de responder bastante. Eu não sei se isso vem para a gente responder depois, né? Mas a gente fica assim incentivado a tentar responder. Eu só para o fechamento eu queria dizer o seguinte, tá? Que a função de crédito é bastante nobre, tá? Na trajetória, muitas vezes você, quando você está estudando, está trabalhando, está fazendo uma projeção, você, de vez em quando, você serve como consultor, você faz, em algumas ocasiões, o empresário ele desistir de um projeto por um tema de inviabilidade, né, que foi mostrado pelo teu trabalho. Então, você cumpre até uma função aqui, tá, de orientação, uma função consultiva. Então, esse processo todo de aprendizado que todos estão aqui buscando, tá, além de ser alguma coisa bastante nobre, tá, é uma questão de fundamentação, de você conseguir fazer uma abordagem correta a uma empresa, fazer uma pergunta, quer dizer, vocês estão buscando a parte científica do negócio, tá? Então, eu acho que esse compartilhamento aqui da nossa parte, para mim é muito nobre, é muito interessante, porque eu estou podendo contribuir com essa formação, tá? Com esse processo aí de formação de consultores aqui, né, do processo de crédito. Então, obrigado pela oportunidade, foi bastante lisonjeiro aqui para mim essa participação, também fico à disposição para responder as perguntas e fico à disposição também aí de vocês para em outras oportunidades poder compartilhar um pouco mais do conhecimento, da vivência, da experiência de crédito que a gente carrega aí, tá bom? Teremos outros, se quiser. Edson? Moreto? Turma, muito obrigado pelo convite novamente. Fiquei também feliz de olhar aqui nos participantes e encontrar alguns conhecidos, então é muito gostoso. Esqueci de falar sobre isso, mas não vou me alongar muito. Deixei no chat aqui meu e-mail. Se alguém quiser manter contato, me manda mensagem que eu respondo e a gente pode trocar experiência, que eu acho que isso sempre preserva muito esse contato com todos, né? Então, fico totalmente à disposição. Se tivermos outros eventos aí para a gente conseguir trocar mais experiência, vai ser muito importante. Parabéns aí a todos, né, todos ao evento. Obrigado, e boa noite aí para todos. Tá? Obrigada a todos pela presença, aos nossos professores que estão aqui também nos prestigiando. Temos o professor Tosi, o professor Mário Morichita, em especial, obrigada pela presença, a todos que estão aqui conosco. Pedimos desculpas se algumas perguntas não foram respondidas, faremos o possível para enviá-las, mas convidamos todos para adentrar mais aí nesse assunto. No próximo curso que está previsto, eu vou compartilhar com vocês agora aqui a nossa tela, que é o reclassificação agora em agosto, e o análise de fluxo de caixa para outubro. Eu peço licença aos participantes rapidamente, só para compartilhar aqui com eles essa nossa tela. Ok, está aqui, estou vendo. Já estão vendo? Sim, sim. Ótimo. Só um minuto, por favor. Temos o site do INC, deixarei o telefone do nosso comercial aqui, para que todos possam entrar em contato. Muito obrigada ao professor Celso, à professora Lourdes, ao Moreto, ao Alessandro, pela troca de informação e as novidades que vocês trouxeram aqui, nortearam muito conhecimento, com certeza aqui do nosso público, né? E a participação de todos também, aos nossos técnicos, né? Que sempre estão aqui conosco. Desejar uma boa noite a todos e muitíssimo obrigado em nome do INF, em nome da Febraban aí. Soenaga vai falar alguma coisa? Soenaga parece que falou ia falar alguma coisa. Soenaga? Eu gostaria sim. Não falei nada, mas eu gostaria sim de agradecer, né, já. Agradecer aos painelistas aí, a Lourdes, o Alessandro Barros, Celso Oliveira,
Edson Moreto. Gostei muito, né? Das explanações e a experiência prática que vocês têm no mercado de longos anos de crédito, né? Isso que é mais importante, é o que a gente fala, né? Nós não podemos decidir crédito em base num indicador só. Nós não podemos decidir crédito, como vocês falaram, com base na garantia. Garantia é um colateral. Tanto é que o colateral, ele não se atém à análise da pessoa tomadora de crédito, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? A gente tem que se ater para todos os outros seres do crédito. Principal ser do crédito, o caráter. Se a pessoa não tem caráter, a gente não tem crédito. Por que eu vou acreditar numa pessoa que mente, uma pessoa que não dá a informação adequada, uma pessoa que esconde a informação para nós, né? E o balanço é um dos instrumentos quando a gente analisa empresas de grande porte com balanço estruturado, assinado pelo contabilista, assinado e auditado principalmente. Se for auditado, melhor ainda, como foi dito aqui na palestra. Tá? Eu falo assim nos cursos também. Crédito não é uma ciência exata, é, na verdade, uma arte, porque você precisa viver, você precisa investigar, você precisa consultar, e a gente é, muitas vezes, um detetive. E, como o Celso falou, a gente é consultor das empresas, acaba sendo consultor das empresas, como muitos gerentes de banco que cuidam das empresas, né? Clientes nossos que cuidaram no passado, e que viram financeiro das empresas. Por quê? Porque o pessoal lá, ele sabe do negócio, ele é um bom comercial, tem um tino comercial, mas ele não sabe controlar o fluxo de caixa dele, ele não sabe fazer uma projeção de investimentos. Né? É isso que acontece no mercado, né? Então, muito obrigado pela participação de todos que estiveram aqui com a gente, né? E aí, os painelistas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e anotei algumas dicas aí para fazer os nossos próximos eventos aqui, tá, gente? E vão ser convidados novamente, e se preparem, tá? A gente prepara mais alguns aí pela frente, antes do final do ano, né? Passamos agora aí, vamos ver se a gente consegue montar outra live aqui, né, Edilene? Com certeza, será um prazer. Perfeito. E obrigada muito a todos. Muito obrigado também a Edilene, nossa parceira, sempre junto com a gente, né? E aos técnicos também sempre estão nos apoiando nos eventos, que não é possível acontecer esse tipo de evento sem eles aqui, tá? Obrigado, gente. Bom dia, obrigada, boa noite. Sucesso a todos, tudo de bom. Gratidão, tudo de bom. Obrigado, gente. Obrigado, tchau. Obrigado. Prazer. Prazer foi meu.